Olá, meus amigos, Pastor Orestes passando aqui para falar com você. Você entrou aqui no nosso canal, você vai acompanhar essa mensagem. Se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilha com seus amigos. Recebe, diga obrigado, Senhor. Digam amém. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. A graça de Deus seja contigo. Amém? Que bom te ver aqui nesse dia. Amém? Senta, por favor. Estamos aqui com alegria no coração. Chegamos à nossa segunda Santa Ceia desse dia. Nós estamos aqui numa preparação muito bonita, né? Nas orações, nessas ministrações, desses louvores. E Deus tem uma palavra muito forte para te entregar nesse dia. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. E eu quero preparar você com a semente da palavra. Amém? Vamos para a mensagem? Abra sua Bíblia. Você trouxe ela aí, sim ou não? Então levanta a sua Bíblia aí, você que trouxe. Pastor, está aqui minha Bíblia. Se alguém trouxe no celular, ela também tá representada aí, tá bom? No seu smartphone. Mas vamos para a palavra. Eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 3. Essa já é a nossa segunda Santa Ceia do ano, né? E a gente tem visto os dias passarem, muitas coisas acontecerem. E nós precisamos estar prontos, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós não temos a mínima noção do que vai acontecer daqui a algum tempo. E todas as vezes que abrimos a Bíblia Sagrada, que cheguemos até a igreja e recebemos um recado, nós podemos ter a plena convicção de que Deus está nos preparando para algo. A palavra de Deus, ela sempre, quando ela é entregue, ela não é entregue por um acaso. Ela é entregue e ela tem uma finalidade. A principal finalidade é tratar da nossa vida e nos preparar para a gente viver em novidade de vida, andar na comunhão com a palavra. Mas a palavra também ela tem poder de nos alertar, de abrir os nossos olhos. E eu quero falar desse personagem da Bíblia hoje, você conhece muito, que é um cidadão chamado Nicodemos. Alguém já ouviu falar de Nicodemos? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia uma necessidade de reconhecer que precisava ser purificado. E nós vamos tratar desse assunto hoje. Porque tem muitas pessoas que provavelmente entra ano e sai ano, e ela não entende ainda que precisa de algumas purificações. E quando fala de purificação, tem muita gente que interpreta errado. Algumas pessoas interpretam a purificação como se ela tivesse impura. E a purificação ela não é apenas para você se libertar de uma impureza. Tem pessoas que ela não está suja, mas ela precisa às vezes tomar um banho. Eu não é? É uma necessidade nossa. Então a purificação ela é uma necessidade nossa. Tem gente que tomou banho agora há pouco antes de vir para cá. Quando você chegar em casa, por mais que você não se sujou, você não fez muito esforço físico, mas chegando em casa, você vai se organizar ali já para o jantar daqui a pouco. O que você vai fazer? Você vai tomar um banho antes. É ou não é? É porque você está impuro, está sujo? Não, mas é por uma necessidade. E aí ele vai dizer assim, vamos lá, João capítulo 3, versículo 1, vamos ler? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aí vem o versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos quem és, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí vem o versículo de número 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos, ele não toca nesse assunto, ele não vai falar aqui de reino de Deus, ele não está perguntando nada relacionado a esse tema para Jesus. Mas se a gente ler o capítulo anterior, que é o capítulo 2, você vai lembrar que Jesus chegou a Caná da Galileia. Vou só recapitular com você. E lá em Caná da Galileia ele realizou o primeiro milagre. Quem lembra qual foi o primeiro milagre? Transformou a água em vinho. Fez aquele milagre naquele casamento. Ele foi apenas um convidado, ele não estava lá para realizar milagre, como Deus. Mas lá, na necessidade da situação, ele realiza aquele milagre. Depois ele sai daquela região e ele se dirige até Jerusalém, que é onde estava o templo. Quando ele chega em Jerusalém, ele olha a casa de Deus
Eles estavam no período ali da festa dos judeus, que era a Páscoa, né? Que os judeus estavam comemorando. Lembrando que eles saíram lá da escravidão do Egito. Então, todo período como esse, que era o período do mês de Nissan, que era entre o período de março para abril, eles comemoravam lá a Páscoa. Era a lembrança de que eles eram escravos no Egito, mas que agora eles eram um estado independente. Ou seja, estavam livres. Eles comemoravam essa Páscoa. Era um período que eles agradeciam a Deus por aquilo que Deus tinha feito, a sua libertação. Aí eles estão lá, tendo aquele período da Páscoa, e Jesus entra no templo. E aí quando Jesus entra no templo, ele se depara com uma coisa muito triste. O que era, pastor? Estavam lá os cambistas, vendendo pombos, outros, vendendo bois, vendendo lá os seus animais, vendendo os cordeiros, que era para ser sacrificado, e tudo aquilo com o intuito de lucrar, em cima da festividade da Páscoa. E isso dentro da casa de Deus. Primeira atitude que Jesus toma quando ele vê aquilo. Ele tinha preparado, ele tinha um chicote na mão, ele pega aquele chicote, começa a derrubar tudo, começa a mandar todo mundo sair dali, tudo que eles tinham conquistado ali, eles derrubam tudo no chão. Jesus fez um alvoroço. Começou a fazer a purificação do templo. Ele purifica um ambiente. E aí ele disse uma palavra. Você lembra o que Jesus falou? Esta casa será chamada casa de oração, não covil de ladrões e salteadores. Não é tempo de ficarmos aqui vendendo pombas, as rolinhas, os cordeiros ou coisa parecida. Isso aqui é lugar de oração. Aqui tem que ter culto de oração. As pessoas têm que vir para cá para refletir sobre a vida, refletir sobre a sua comunhão com Deus. Então ele acabou com aquele ritual que tinha ali. A minha casa será chamada casa de oração. Aí na sequência vem esse cidadão aqui que nós começamos a ler sobre a trajetória dele. Ele chega, ele viu que Jesus realizou aquela obra de purificar o templo, de tirar as coisas impuras de lá, de tirar aqueles salteadores que estavam lá dentro ganhando dinheiro em cima da festividade cristã dentro da casa de Deus. E disse o seguinte, ele começa a falar, eu sei que você és mestre, porque aquilo que você fala, as coisas que você realiza, ninguém faria se não viesse de Deus. Ele começa, porque você viu aí no versículo 1, que esse cidadão Nicodemos, ele era um dos príncipes dos judeus. Ou seja, ele era um dos maiorais. Ele era uma autoridade que estava ali naquele lugar e que tinha poder de organizar a casa de Deus. Ele era do grupo dos fariseus. Para entrar no grupo dos fariseus, não podia ser qualquer pessoa. Era uma patente alta naquela época. O grupo dos fariseus, eles eram doutores. Eram pessoas entendidas acerca da lei, a lei de Moisés. Então não era qualquer um que chegava ao patamar que Nicodemos chegou, não. Ele está naquela posição, aí ele chega para Jesus. Olha, eu sei que tu és mestre, vem de Deus, essas coisas que tu faz, não sei o quê. E depois que ele concluiu ali o raciocínio dele, elogiando Jesus, Jesus logo entra com uma palavra para ele, que está no versículo 3, que nós lemos, vamos reler. O que disse? E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele homem vem com uma eloquência em palavras, veio, com certeza, com as suas vestimentas sacerdotais, veio apresentando aquela pinta de que ele era alguma coisa, e quando ele se depara com Jesus, Jesus dá logo uma coça nele também. Diz, olha, se você não nascer de novo, digo para você uma coisa, o reino de Deus você não vai ver. Mas ele não perguntou nada disso para Jesus. Só que Jesus foi logo em cima da sua necessidade. Aquele homem precisava também ser purificado. E ele precisava reconhecer isso. Tem muita gente com problema hoje, porque ela se apresenta para Deus, ela vem com essa pinta de que serve a Deus, na hora vem a palavra de Deus direta para ela. E tem algumas pessoas que não sabem reconhecer. Ela recebe, mas ela não guarda. Ele recebeu aquela palavra e você acha que ele ficou contente com aquilo que Jesus falou? Olha a loucura que ele falou. Veja o versículo 4. Veja o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, o que ele falou? Como pode um homem nascer sendo o quê? Velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e fazer o quê?
e nascer? Olha a pergunta, me desculpa o termo, idiota que ele fez. Ele estava diante da autoridade de Jesus e olha a pergunta que ele vai fazer para o mestre. Aí entra aquela questão, gente. Será que ele realmente não precisava de mudança? Com aquele entendimento que ele tinha ali, ele precisava ou não de mudança? Precisava. E por que não reconhece? Hã? Precisava de uma purificação, de uma limpeza. Tinha que tirar tudo aquilo que ele sabia, colocar de lado e aprender de novo. Eu falei para você que a autoridade lá do fariseu era uma autoridade alta, era uma patente alta. Não era qualquer pessoa que entrava para o grupo dos fariseus. Ele tinha muito conhecimento de muita coisa, mas o que realmente interessava para a vida eterna ele não tinha. E tem tanta gente pobre de conhecimentos sobre a eternidade, conhece de tudo, menos de comunhão com Deus. Precisa deixar tudo isso de lado e precisa purificar a vida para começar a enxergar as coisas espirituais. Porque ele era uma autoridade que estava lá, que os fariseus, aqueles religiosos, eles eram doutores da lei. Com relação ao templo, eles tinham autoridade para chegar lá e falar alguma coisa para as pessoas. Estavam lá as pessoas vendendo dentro do templo e eles não falavam nada. Estavam lá os ladrões e salteadores dentro do templo pintando e bordando e eles não tomavam nenhuma decisão. Não fizeram nada para reverter aquela situação. Aí vem Jesus e resolve o problema, ele quer dirigir a palavra para Jesus. Tipo aquela coisa, tem gente que não faz nada. Quando ela vê alguém fazendo, ela quer dirigir a palavra para a pessoa que está fazendo. Ela não realiza coisa, ela não tem disposição para fazer. Ela vê alguém fazendo, o que ela faz? Vai se dirigir a pessoa para querer tomar alguma satisfação. Quando ele precisava fazer, aquilo era trabalho para Jesus fazer? Claro que não, era dos líderes religiosos. Eles que precisavam fazer aquilo, purificar o templo. Mas nem eles eram purificados. Como que eles iam purificar templo? Entende aquela coisa? É tipo quando um sujo fala do mal lavado, né? Já ouviu esse termo? Fulano de tal é o sujo falando do mal lavado. Basicamente isso. Era o Nicodemos tentando tirar alguma satisfação com Jesus. Aí Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo, se você quiser ver o reino de Deus. Você tem que tomar algumas decisões de mudança na sua vida, Nicodemos. Aquilo que você sabe da lei, aquilo que você aprendeu durante a sua vida religiosa, joga tudo no lixo. Você demonstra que não conhece de nada. Que Jesus fala para ele sobre nascer de novo, ele diz, de forma natural, ele raciocina. Como sendo eu um homem velho, tenho que nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Olha a coisa que não tinha lógica. Uma coisa que não tinha lógica nenhuma, ele foi pensar nisso. Tanto é, eu vou aprofundar com você na leitura. Ao versículo 5, vamos ler? O que o versículo 5 diz? É capítulo 5, versículo 5, gente. Versículo 5, isso. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus tentou, de uma forma clara, ajudar ele para ver se ele conseguia discernir essas coisas. Mas ele provavelmente não entendeu. Que Jesus falou o seguinte, olha, na verdade, vou dizer uma coisa para você. Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Ele tentou facilitar o entendimento. Mas a Bíblia fala que aquilo que é carne, o que é espírito. Ele não entendeu. O que é nascer da água, pastor? Nascer da água é nascer da palavra. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Se você tomar dessa água aqui, jamais você terá sede. Foi isso que Jesus falou lá para a samaritana, lá no poço. Um pouco lá na frente. Depois, se você continuar lendo aqui, você vê o capítulo 4. Foi no capítulo 4 que ele teve contato com a samaritana. E lá ele vai falar a mesma coisa para ela. O que ele disse para ela? Se você tomasse dessa água, você jamais teria sede. Que água era essa? Era a palavra. Era o entendimento da palavra, que é uma fonte inesgotável. Então tinha que nascer da palavra, tinha que nascer da água. E uma das coisas que ele não fazia era isso. Porque você lembra
que os fariseus faziam? Hoje, quando uma pessoa quer xingar outra, ela chama ela de fariseu, né? O crente, no caso, né? Quando o crente quer chamar outro, quer xingar o outro, tá com raiva do outro, ele chama, fulano é um fariseu. Por que fariseu? Porque ele manda fazer uma coisa que ele não faz. Ele manda você praticar uma coisa que ele não pratica. O Nicodemos era assim. Com certeza ele tinha lá a lei, né? A lei de Moisés. Eles determinavam que as pessoas cumprissem a lei de Moisés e eles mesmos não cumpriam. Eles colocavam encargos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não praticavam. Será que não tem gente que faz isso hoje? Esse aí é considerado fariseu. Porque ele manda as pessoas fazer aquilo que nem ele mesmo faz. Nem ele mesmo chega aí para fazer alguma coisa. Manda os outros fazer. Tem que fazer. Então ele diz, tem que nascer da água. Quer dizer, nascer da palavra. E fala do Espírito. Ele fala, nascer do Espírito também, porque senão não pode ver o reino de Deus. O que é nascer do Espírito? O Espírito você já sabe. O João Batista, ele já vinha pregando o evangelho do reino. E com certeza o Nicodemos tinha informação de quem era João Batista. E João Batista falava, né, sobre o batismo, sobre o arrependimento, sobre a mudança de vida. E com certeza já tinha chegado aos ouvidos dele. Tanto é que eles eram aversos, né? Eles não concordavam com o cristianismo que estava sendo pregado pelo João Batista. Esses religiosos aqui não concordavam, criticavam. Eles falavam contra. João Batista ia lá, as pessoas se arrependiam dos pecados, ele batizava a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora caminha em novidade de vida. As pessoas nasceram da água, né? Nasceram da palavra, foram batizadas, elas reconheceram Jesus, e a partir de agora elas vão andar no Espírito também, porque a partir do momento que a pessoa se converte, o Espírito de Deus está sobre ela. Nós temos essa simbologia no próprio batismo de Jesus. Quando Jesus batizou, você vai recordar que o João Batista, enquanto batizava ali Jesus, teve aquela visão. Qual foi a visão que teve de Jesus ali? Jesus estava sendo mergulhado, veio uma pomba e pousou sobre ele, e os céus estavam abertos. E os anjos de Deus subiam e desciam. Eles tiveram a visão ali dos céus abertos. E lá em cima o Pai dizia, este é meu filho amado, de quem me comprazo. Ou seja, o João Batista já estava pregando aqui sobre esse nascer da água e nascer do Espírito já há tempos. Não era de agora, não. Jesus ia começar agora o seu ministério. Um pouco antes disso, ele tinha ido lá em Caná da Galileia e realizado o primeiro milagre. Mas até então, o João Batista estava pregando, falando do reino de Deus, falando desse nascimento da água e do Espírito. E naquele dia o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Ali é uma representação para a gente. Que quando você se converte, o Espírito de Deus está na tua vida. Por quê? Porque é o Espírito que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Não é ele que convence? Ou foi os homens que chegaram com uma palavra bonita e me deram e eu chorei? Foi os homens? Foi o Espírito de Deus que convenceu. Então a pessoa que se converte, ela nasce da água, que é da palavra, e ela nasce de quê? Do Espírito. O Espírito de Deus agora começa a ter liberdade para trabalhar conosco. Nós pensamos em fazer algo, mas aí o Espírito vem sobre nós, nos faz lembrar da palavra e diz, você não pode fazer isso, porque você agora é um homem de Deus. Você não pode fazer aquilo, porque agora você é uma mulher de Deus. Então o Espírito vai trabalhando na nossa vida. Você está diante de uma pessoa, a pessoa te deixa revoltado. Você queria xingar a pessoa até dizer já chega, só de raiva que você estava. Mas o Espírito de Deus que habita na pessoa faz o quê? Ele convence, você não pode falar mais isso. A velha criatura falava, a nova não pode mais. Glória a Deus. Então ela nasceu do Espírito. O Espírito de Deus está sobre ela agora. E ela consegue controlar as coisas. Ela consegue dominar as situações. Ela consegue se sobressair diante de afrontas, diante de acusações. Ela sabe se sobressair diante de tentações. Então ela tem o Espírito de Deus sobre ela. Aí vem o versículo 6. Vamos lá. Ainda tem mais. O que é nascido da carne é o quê? Olha o que Jesus deixou muito claro aqui para o Nicodemos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz, Nicodemos, é o seguinte, você até então só nasceu da carne, por isso que você só compreende as coisas humanas, você só consegue raciocinar as coisas que os seus olhos contemplam. Você não consegue enxergar além disso, além do que os seus olhos estão contemplando aqui agora.
Você só consegue enxergar isso. O que é nascido da carne é só a carne, só enxerga aqui. Agora o que é nascido do Espírito, ele consegue ver além. Diga a glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Isso aqui é particular para cada um de nós. Como está a nossa visão, né, das coisas? Tem gente que ela se chateia com tudo, por quê? Porque ela é carnal. Ela só enxerga as coisas naturais. Aqui é espiritual, até mesmo nos dias difíceis, até mesmo quando as coisas não estão indo bem, as coisas estão dando meio errado, ela, por ter uma visão espiritual das coisas, ela consegue enxergar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que a gente fala em Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque estou passando por algumas batalhas, estou passando por algumas afrontas. Mas eu sei, isso aí não vai dar em nada. A pessoa está tão ligada com Deus, ela tem um Espírito de Deus sobre a vida dela, que ela olha para essas situações e ela enxerga lá na frente. Ela enxerga que isso aqui vai passar logo logo, e que ela criou uma estrutura maior agora, devido a ela ter enfrentado essa luta, ela tem uma resistência maior, e agora ela está preparada para enfrentar até outras situações. Ou seja, ela amadureceu. Ela tem o Espírito de Deus atuando na vida dela. Ou estou passando por algumas lutas, será que Deus não me ama? Não, isso aí é coisa de gente imatura. Gente que não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ela reconhece. Passar pela luta faz parte. Amém, gente? Tem gente que pensa, eu estou passando por uma luta, será que Deus me ama? Ninguém lembra de mim. Não. Quer dizer que você não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu de novo, ela tem essa visão espiritual das coisas. Ela enxerga além. Ela consegue ver adiante. Versículo 7. Vamos lá. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, vêm as lutas que nos levam para um lado, as dificuldades nos levam para o outro, as tempestades que nós enfrentamos nos levam para diversas situações. Mas em tudo isso, nós temos a plena certeza, Deus está no controle de tudo. Amém, gente? Quem tem o Espírito de Deus sabe isso. Estou passando por algumas tribulações. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Ele está me ensinando. Eu estou obedecendo. Mesmo assim eu estou nessa tribulação. Tem hora que meu barco vai para cá, tem hora que meu barco está lá, tem hora que eu estou numa tempestade difícil. Mas eu sei que Deus está no controle. Diga graças a Deus. Sei que Deus está cuidando aqui de tudo. Eu nasci de novo. Eu tenho a plena certeza de que para onde irei, o que vai acontecer comigo, não vai ser o pior porque Deus está do meu lado. Isso é uma convicção que o nascido de novo tem. E a pessoa que não nasceu de novo, ela entra em depressão. Qualquer luta que ela passa. Qualquer situação que ela enfrenta, ela entra nas piores ciladas. Ela só tem a percepção natural das coisas. Versículo 9. Aí Nicodemos vai fazer uma nova pergunta. Aí Jesus vai responder. Aí o 9 diz assim: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Aí Jesus vai dar uma analada, gente. Isso aqui é que eu gosto de ficar lendo e relendo. Porque Jesus, ele sabia como tratar com as pessoas. No 10 ele falou: Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Tipo assim, os anos que você se dedicou para você chegar ao grupo dos fariseus, que é uma patente alta, as leis que você releu, as coisas que você tão pede para as pessoas fazer, que talvez você não pratica, Nicodemos. Você não é mestre de Israel, você não sabe disso, que é o básico, que é necessário para herdar o reino de Deus, você não sabe. Você não leu a lei, você não entendeu que a lei e os profetas apontavam para essa nova aliança. Por isso que eu falo, ele era mestre, ele tinha alcançado aquele patamar só por alcançar. Porque a prática dele era zero. Porque quem é praticante não esquece, irmãos. Amém, gente? Quem é praticante não esquece. Não é que nem aquele aluno que vai para o curso, que vai lá para a aula, só para pegar ali uma informaçãozinha para na hora da prova ele tirar uma boa nota. Não, é aquele que se dedica ao máximo para ele aprender.
Porque lá na hora que ele estiver na prova, ele vai fazer certinho. Quando ele estiver na hora da prática lá, executando aquilo que ele foi chamado para fazer, ele executa com toda excelência, com toda autoridade. Foi por isso que Jesus lá na frente, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem é diferente, ele prega com autoridade, ele não é como os escribas e quem? E fariseus, que não sabiam dominar aquilo que eles diziam que acreditavam. Diziam para Jesus: ele prega com autoridade, ele fala do que lhe é próprio. Esses homens aí que são fariseus, que são os religiosos, eles falam por cima. Eles não têm noção clara nem do que eles são, do que eles estão fazendo. Aí Jesus deu essa aqui que deve ter doído nele. Tu és mestre em Israel e não sabe isso. E pra gente fica feio, irmãos. Se chegarmos diante de algumas pessoas, elas nos interrogarem coisas simples, e nem as coisas simples nós não soubermos responder. Isso demonstra que provavelmente muitos de nós só estamos passando um tempo aqui. E não é para ser assim. Nós estamos aqui tendo comunhão com Deus. Glória a Deus. A cada culto crescendo espiritualmente. A cada ano que se passa, eu tenho mais informações do que eu tinha algum tempo atrás. Eu tenho mais conhecimento do que algum tempo que eu tinha atrás. Diga graças a Deus. E eu vou levando isso adiante para as pessoas. Eu sempre costumo falar. Uma vez eu ouvi o pastor Jaime falando isso. Tem gente que às vezes fica se diminuindo. Mas aquele pouco que você sabe já é o muito para quem não sabe de nada. Glória a Deus, gente. Você entende isso? Tem coisa que você sabe que tem muita gente lá fora que não sabe. Se você chegar e falar para ela, ela vai ficar assim, ó. Eu não sabia disso, vai ficar de boca aberta. Eu não sabia. Então não tenha receio de transmitir. E as coisas espirituais, nós discernimos elas sim, espiritualmente. Aí vem o versículo 11 para a gente terminar essa parte. O que ele diz? Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que ouvimos, e não aceitais o nosso. Jesus deu uma facada nele assim, ó, devagarzinho. O que ele disse? O que Jesus tentou explicar para ele? Ele disse assim, ó, eu falo daquilo que eu vivo e daquilo que eu testifico. Quer dizer, não é a mesma coisa que você faz, né, Nicodemos? Tipo isso. Hã? Eu estou falando para você aquilo que eu sei, sabemos, e testificamos aquilo que eu vejo. E você não está aceitando o testemunho. Nicodemos foi duro, irmãos. Ele teve um encontro assim tão forte. Jesus revelou tantas coisas para ele, que nem para os discípulos Jesus revelou. E aquele homem não aproveitou. Perdeu. Não aproveitou e perdeu. Pula porque a leitura é grande, versículo 22. Vamos lá? Versículo 22. Vamos chegar no João Batista agora. Vamos chegar em João Batista. Versículo 22. Vamos ler? Diz assim, depois disso, depois que Jesus teve ali aquele contato, Jesus ainda revelou mais algumas coisas. Falou que quem não cresce na palavra já estava condenado. Não precisava o mundo condenar, não. Ela já está condenada quando ela não crê na palavra. Aí vem o 22. Depois disso, Jesus foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. E estava com eles ali e fazia o quê? E batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. João ainda estava exercitando seu ministério. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca de quê? Da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, quer dizer mestre, né? Aquele que estava contigo além do Jordão, eles estão se referindo a Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com quem? Com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunho de que eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo.
Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, ou é necessário que ele cresça e que eu faça o quê? Que eu diminua. Preste atenção num detalhe. Você vê aqui a diferença do Nicodemos para o João Batista. O Nicodemos recebe, vai até Jesus, fala ali algumas coisas, vai interrogar. Jesus vai logo na lata, né? Precisava de purificação. Aí o João Batista está ali, fazendo a obra que ele sempre fazia, falando para as pessoas sobre o reino de Deus, que era chegado, falando para as pessoas sobre o arrependimento, que elas deveriam tomar uma decisão na vida delas, elas tinham que mudar de direção, tinham que batizar, ele ia lá e fazia isso, juntamente com os discípulos dele. Estava lá na região, em Enom. Perto dali Jesus tinha ido, né? E Jesus estava ali, curando, abençoando as pessoas. As pessoas se convertendo, Jesus estava batizando as pessoas. Aí as pessoas que viram aquele movimento todo chegaram para João Batista e falaram: João, deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem que tu batizou ele, testificou acerca de quem ele é, ele está batizando e eu estou vendo que ele está batizando mais gente do que tu. Sabia disso? Quando João Batista recebe aquela informação, João Batista fica simplesmente em paz. Se ele fosse um cidadão carnal que só enxerga as coisas da carne, quem foi que disse que pode ser maior do que eu, que foi eu que batizei ele? Se ele não entendesse. Mas como ele já entendia, tanto é que nesse primeiro capítulo de João, no versículo 29, quando ele viu Jesus pelas primeiras vezes, que ele teve contato direto com ele, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista mesmo já havia apontado e falado isso. Aí quando ele percebe, quando chega aos ouvidos dele, ele não tinha tempo para ficar bisbilhotando a vida alheia, diga graças a Deus, ele não tinha tempo para isso. João Batista estava todo tempo executando a obra de Deus, ele não tinha tempo para ficar mexendo no que não devia, nem fiscalizando o que os outros estavam fazendo ou deixando de fazer. Ele tinha tempo para dedicar a Deus, estava lá fazendo. Aí chega para ele essa informação, ele vai falar: olha, é o seguinte, eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo, eu sou aquele que fui enviado adiante dele. E é o seguinte, eu sou amigo do noivo. Eu só estou aqui cuidando das coisas, preparando a noiva, que é a igreja, para ele, que é o noivo. Convém que ele cresça e que eu faça o quê? Que eu diminua. Estou muito bem resolvido com isso. Diga graças a Deus, irmãos. Você vê a pessoa espiritual que era João Batista. As pessoas vieram tentando fazer um murmurinho, tentando mostrar para ele: vai lá e reclama alguma coisa, como é que ele pode ser maior do que tu? Como aconteceu com os discípulos, antes de Jesus morrer mesmo, Jesus estava falando que ele teria que morrer, os discípulos começaram a entrar e discutir entre eles: quem da gente vai ser o maior? Se Jesus morrer, quem que vai assumir o lugar? Eles já tinham ouvido Jesus falar com Pedro, se eles fossem inteligentes, eles tinham percebido que era Pedro, mas eles estavam ali interrogando acerca disso. Aí Jesus traz uma criança, coloca no meio deles, e diz: quem foi igual essa criança aqui, ó? É o maior. Glória a Deus, gente. Jesus sempre com seus métodos de ensinar, né? As pessoas querendo mostrar que era alguma coisa, e Jesus trazia as coisas simples para mostrar como é que funciona o reino de Deus. E a gente tem que guardar isso como lição para a nossa vida hoje. Ele precisava, o João Batista aqui já não precisava mais de purificação. Ele já estava ligado com Deus. A hora dele já estava próxima. Não demorou muito depois desses acontecimentos e foi pedida a cabeça de João. E ele morreu, a cabeça dele foi levada num prato lá, como foi pedido. Mas a alma dele estava diante de quem? De Deus, o espírito dele estava guardado. Esse corpo um dia vai voltar para o pó. A gente espera que seja lá na velhice, né? Sempre falo isso: ô Jesus, me dê essa condição. Se o Senhor não voltar antes, né? A gente tem que se cuidar também, né? Se não se cuidar, não vai não. Então, é interessante entender isso. Estava muito ligado. Eu ia falar para esse assunto para ele, que ele cresça, que eu diminua. Estou muito bem resolvido assim. Importa para mim é estar cuidando da noiva. Eu estou cuidando da noiva aqui do Senhor, que é a igreja, era o povo. Estou cuidando, então estou satisfeito. Quando ele vier, que ele vier buscar a sua noiva, eu cumpri a minha missão. A minha coroa está guardada, essa ninguém me toma. Glória a Deus. E o Nicodemos: por que isso? Por que aquilo? Não entendi. O tempo todo questionando, tentando justificar. Esse tipo de gente está para baixo. Se Deus fala, não vou justificar,
não vou ficar perguntando nada, vou obedecer. E aí Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida e a nossa salvação vai alcançar outras pessoas também para serem salvas. Digam glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso, então. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração com você. Fica de pé. Eu quero fazer essa oração. E nessa oração nós vamos preparar para participar da Santa Ceia. Nós, irmãos obreiros, já vão preparar a Santa Ceia com todo carinho para entregar para você. E nós vamos orar nesse momento pedindo a Deus que os nossos olhos continuem abertos. Eu acredito que os nossos olhos já estão abertos. Eu acredito que nós estamos vivendo a purificação. A palavra tem esse poder. De todo culto que estamos participando, ela vem e faz o quê? E purifica. Faz essa lavagem que precisa ser feita. E a nossa vida vai ficando limpa. Para que Ele continue trabalhando em nós. Amém? Feche os olhos. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra.